Boa noite a todos. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo nesta noite de terça-feira, simultaneamente com a nossa TVC Pelotas, o canal 14 da NET, que você pode assistir pelo aplicativo TVC Pelotas, pelo Facebook e também pelo YouTube TVC Pelotas. Os nossos canais de interatividade, nosso Facebook de transmissão, Rogério Farias. Você pode nos assistir através da nossa página Programa Rogério Farias. O nosso canal no YouTube também é Programa Rogério Farias. O nosso Instagram, Rogério T. Farias. E você pode ouvir também a nossa programação através da nossa rádio web, radioplaneta.rf.vipfm.net. Você assiste direto pelo nosso site. No programa de hoje, eu estou recebendo a visita, né? O entrevistado lá na casa dele e eu aqui no nosso estúdio, o nosso amigo Felipe Assunção Gerton, jornalista, historiador, e nós vamos conversar sobre vários assuntos relativos aqui à nossa cidade de Pelotas e também à nossa Praia do Laranjal. Vou colocar na tela, então, aqui o nosso amigo Felipe Assunção Gerton. Boa noite, Felipe. Mais uma vez, o nosso agradecimento especial por disponibilizar esse tempo para conversar um pouco conosco aqui na nossa programação. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos os nossos telespectadores, ouvintes, nas rádios. E estamos aí para contribuir, conversar um pouco, bater um papo aí sobre a nossa cidade também, sobre a nossa Praia do Laranjal. Felipe, nós encerramos o ano de 2024, foi um ano eleitoral, nós tivemos uma campanha política, tivemos 5 candidatos a prefeito de Pelotas e um número enorme de candidatos a vereadores. Tivemos uma gestão, 2 gestões Paula Mascarenhas, tivemos N problemas, tivemos algumas coisas boas, mas os problemas eu acho que se sobressaíram tanto que a população pelotense deu a resposta nas urnas com relação ao candidato lançado pela prefeita Paula. Então eu queria a tua opinião, primeiramente, sobre esse assunto. Final de governo Paula, campanha política e o que aconteceu, na tua visão, para que a população pelotense não apoiasse mais a gestão Paula Mascarenhas. Bom, Rogério, eu acho que as respostas são, assim, bem evidentes, né? Pelo menos aos cidadãos de bem, né? De bom senso, que puderam avaliar o governo Paula Mascarenhas, né? Desde o seu início, né? Até o seu último dia. Então, eu acho que ficou muito evidente as posições da prefeita, as escolhas mal feitas, né? E, consequentemente, uma gestão histórica no que se refere a uma Pelotas praticamente abandonada, destruída, que ela entregou ao seu sucessor, ao seu, vamos dizer assim, predileto candidato, né, a quem ela colocou acima de qualquer outro nome. Então, eu acho que o governo da Paula realmente foi um grandíssimo fiasco, né, em todos os sentidos, né. Há quem diga aí, muitas vezes também em entrevistas aí que a gente faz e concede, né, que defendem alguma coisa, não, mas ela fez tal estrada, ela fez a estrada lá que sai no Veleiros, ela fez a avenida lá do Carúcio, né, lá para o Quartier, mas esquece muitas vezes, né, que inclusive aí, falando-se de Parque Una, Quartier, ali entrou dinheiro da iniciativa privada, né, entrou dinheiro de empresas, né, hoje até a gente tem estabelecido lá um grande atacado da rede Guanabara, do Grupo Guanabara, né,
que colocaram ali, né, dinheiro seu, privado, para que as pessoas pudessem ter um acesso, né, decente, porque, inclusive, lembramos aí que aquela avenida ali, que atravessa o bairro ali, chega, vai até a BR, né, era totalmente cheia de buracos e quase intrafegável, né, assim como tantas outras vias públicas da cidade, praças abandonadas, né, e logradouros públicos aí na miséria, cultura, nem se fala, a cultura no governo da Paula acabou, né? Acabou, ela simplesmente acabou com a cultura em Pelotas. Ela conseguiu chegar ao último dia do mandato dela com o Teatro 7 de Abril fechado, que a gente até hoje não sabe, não se sabe o porquê que nós temos um teatro, né, que é o segundo teatro mais antigo do Brasil, que está fechado, né, com as portas fechadas. Então, se nós formos olhar para a cultura, para a arte, para a economia, para os transportes, para a educação, tudo um fiasco, né? É tudo um vexame o governo dela. E com relação também aos bairros, né? Os bairros totalmente tirados, as vilas, né? Em especial aqui o nosso ponto turístico, acho que de maior atrativo que nós temos, que é a Praia do Laranjal, nem se fala, né? Nós sofremos a enchente lá em maio do ano passado e passamos aí, comemos o pão que o diabo amassou, né? Só quem tinha negócio aqui na praia, como nós temos, e outros comerciantes, empresários, moradores, veranistas que tiveram aí as suas perdas incalculáveis e até hoje, eu sei porque converso com cada um, né? E até temos reuniões de vez em quando, não foram superadas essas perdas, esses prejuízos, né, das cheias. E ela simplesmente fez como o nosso presidente aí, né, que veio tirar fotografia no barco, veio tirar fotografia embarcada lá nos ranchos que foram para Z3, mas, na verdade, ali foi tudo iniciativa privada, né, de pessoas que se mobilizaram, de instituições que tomaram o pé da situação e foram ajudar. Então, ela sempre aparece para o retrato, né? Ela apareceu sempre nesses 4 anos para o retrato, para a foto, né? Aliando-se ao seu companheiro lá do Palácio Piratini, né? Fazendo aquela foto para se sair bem, né? E já, claro, eles têm todo um planejamento, já havia um planejamento, já partindo para a segunda pergunta, para que essa eleição parasse, não, claro, que na mão do candidato do PL, que nós tínhamos aí o Peronde, né? Mas que fosse parar na mão do PT, era que sempre a gente sabia que seria o candidato dela e do Eduardo Leite, né? Mas eu acho que há um parênteses que é preciso fazer aí, né? Porque, na verdade, para alguém tão desconhecido como era o Peronde, fora daqui, né? Inclusive veio para Pelotas e tal, desconhecido, né? Eu acho que ele fez uma campanha realmente muito boa, né? E obteve um resultado muito, muito satisfatório, né? Na verdade, eu estava conversando outro dia até com o Eduardo Fagundes, que foi um dos coordenadores da campanha dele, e ele estava me explicando ali, eu não sei te detalhar aqui, mas, na verdade, ele perdeu ali por 632 votos, se for fazer o cálculo aí realmente ali, né, de um e de outro candidato, né? Então foi realmente uma vitória praticamente. Eu acho que o Fernando Marrone não saiu vitorioso não, né? Porque com uma margem tão pequena, né, eu acho que nós tivemos aí uma cidade, né, totalmente dividida, que conseguiu constatar nesses 4 anos e também nos anos outros, né, em que a Paula esteve lá na prefeitura, porque ela está lá desde o Bernardo de Souza, né? Ela entrou com o Bernardo lá e não saiu mais, né? Então, na verdade, a gente viu isso aí, uma cidade praticamente dando para trás, né? Num retrocesso, uma cidade atrasada, uma cidade que não apresentou nada de novo ao próprio pelotense, morador residente daqui, e muito menos aqueles que vêm de fora para cá. Se vêm, se deparam com uma cidade com prédios caindo, com prédios
abandonados, né? Outro dia eu fui mandar endireitar uma roçadeira minha, que fica em frente ali, o palacete da dona Suzana Cortes Balreira. Estava vendo o estado daquele prédio maravilhoso, um prédio palaciano, né? A prefeitura esteve ali durante alguns anos, funcionava a Secretaria de Finanças, né? Sumiram aquelas estátuas maravilhosas de cima da casa, né? Os portões, não, então, quer dizer, é tudo assim caindo, né? Fomos lá para o Castelo Simões Lopes, a mesma coisa, fomos ali para em diagonal ao Paço Municipal, ali onde era o Banco do Brasil, aquele prédio caindo, né? Então, se a gente for olhar todo o conjunto, né, realmente o governo dela, acho que pior não poderia ter sido, né? E eu acho que nisso tudo, assim, o que nós mais realmente podemos assim deixar evidente à população e a nós todos é esse grande teatro das tesouras, porque aqueles que achavam ou acharam um dia que votando no PSDB estavam votando na oposição, hoje sabem muito bem que votaram no PSDB votaram no PT, né? Que ambos os partidos comungam dos mesmos ideais, das mesmas ideologias, né? Das promessas falsas, né? Que é aquela busca pelo poder, mas não para o bem da população, para realmente o progresso dos lugares, das cidades em que eles estão no poder. Então, que se vê isso, né? E agora nós temos aí um novo prefeito. Eu não gostaria de levantar, assim, hipóteses ou previsões a respeito do governo do Fernando Marrone. É um governo que se inicia, estamos aí a 27 dias do mês de janeiro. Eu só vejo ele falar em mutirão, né? Vejo ele falar muito em mutirão. Ele esteve aqui no Balneário dos Prazeres, né? No Barro Duro, fazendo mutirão de limpeza. Foi a Z3 fazer mutirão de limpeza. Aliás, isso aí a gente já viu no governo passado dele, os mutirões de limpeza que ele fazia, né? E parece que ele iniciou o governo fazendo também esses mutirões de limpeza. Agora, o que vai ser este governo aí não é muito difícil da gente imaginar, né? Devido às circunstâncias, aos conchavos políticos, né? E toda essa ligação que nós temos aí hoje do PSDB com o PT. Sabe, Felipe, no governo Eduardo e Paula, nós tivemos escândalos homéricos, mas o povo parece que esquece disso. Nós tivemos desvio de combustível em posto de combustível, com o envolvimento da secretária da Saúde e adjunta, que hoje estão trabalhando no governo do Estado, inclusive a Arita Bergman é a secretária estadual da Saúde. Nós tivemos envolvimento do filho da Arita Bergman nas licitações da UPA Areal. Tudo isso nós passamos. Nós tivemos problemas nas escolas com falta de vaga. Nós tivemos a criação da taxa do lixo no governo Eduardo Leite, mas, no mesmo tempo, ele pediu que a Câmara de Vereadores aprovasse a nova planta de valores, que seria a cobrança, a atualização da planta, que seria o IPTU, e se fosse aprovado a nova planta, não criaria a taxa do lixo. Foi aprovada e ele criou a taxa do lixo no primeiro ano do governo da Paula, junto com a Paula. Então, ele no Estado inventou emendas impositivas para deputados. Ela inventou emendas impositivas de 1,5 milhão para cada vereador em Pelotas. Então, isso é comprar os vereadores. Às vezes as pessoas não gostam que falem isso, mas isso se tu está dando todo esse valor para um vereador, para ele distribuir em algumas áreas na cidade, ele vai distribuir onde ele tem o seu curral eleitoral. Né? Onde ele vai ter mais votos, ele vai distribuir e vai querer angariar votos, isso é normal. As obras na cidade, se não fosse, eu não estou aqui defendendo agora, se não fosse as emendas parlamentares, que eu digo que é compra de votos do deputado Daniel, mais de 80% das obras em Pelotas não saía, porque a maioria das obras de asfaltamento, de ruas e tudo mais, foi feito com emenda parlamentar do
trazidas pelo deputado. Tá? E então foram escândalos, foram demais. O último escândalo foi do pronto-socorro, desvio de mais de 3 milhões em notas duplicadas por uma pessoa que era tesoureira do partido dela, vice-presidente do partido dela, ela como presidente, ela nomeou essa pessoa como diretor do pronto-socorro, ela deu aval para ele tratar de todas as contas do pronto-socorro e ele fez esse desvio todo. O papel dela somente denunciou na Polícia Federal e saiu lisa. Na campanha, se juntou depois com o Fernando Marrone parou de falar nas bobagens que ela fez, em tudo que ela fez, inclusive isso, que esse documento teve até CPI, está lá no Ministério Público, até agora não deu nada e não vai dar nada, tá? Porque parece que o Ministério Público também é comprado aqui em Pelotas, infelizmente, a gente tem que dizer isso, porque é o que eu acho, né? Então, tudo funciona a favor deles. O Teatro 7 de Abril fechado desde 2010. Teve gestão Eduardo, duas gestões Paula. Ela disse que talvez a posse do prefeito, do novo prefeito, fosse no 7 de Abril. Mentiu para todo mundo, porque não está pronta a rede elétrica, o material, as cadeiras não estão compradas, falta assim, no mínimo 5 milhões para colocar o 7 de Abril a funcionar. O pronto-socorro, o Hospital de Pronto-Socorro Municipal, porque nós vamos inaugurar no final do ano, hoje já foi dito, vai passar o 2025 e não vão conseguir inaugurar. O governo Marrone falou hoje isso. Então, é muita vergonha que a prefeita Paula fez o povo passar. A enchente, então, foi um horror, tá? Porque todo mundo disse que ela fez um bom trabalho, para mim ela fez um péssimo trabalho, principalmente no Laranjal, tá? Porque ela poderia ter evitado muito o que aconteceu lá no Novo Valverde e não fez, porque teria dado tempo. Não é que não fosse da enchente, ia dar, mas não com aquela proporção, aquela água entrando lá pelo fundo. Então, é muita coisa, mas parece que não aconteceu nada, que está tudo bem, está tudo maravilhoso, e agora ela ganhou de presente um cargo de assessora para assuntos institucionais do governo do Estado, pelo Eduardo Leite, porque ele quer que ela viaje o Estado inteiro, porque ela quer ser candidata a sucessora no governo do Estado. Então, é uma grande vergonha que Pelotas está passando. Agora entrou o prefeito Marrone, que tem um processo de improbidade administrativa num valor de R$1.350.000, não sei como que ele conseguiu concorrer a prefeito de Pelotas, né? Mas são coisas que acontecem que o povo não entende. E com relação ao Peronde, eu acho que no partido do Peronde nós não temos, né, 10% de pessoas que realmente sejam de direita. De direita que eu digo é pelo direito de fazer as coisas funcionarem como tem que funcionar, sem favorecer ninguém e sem prejudicar ninguém. Isso é o pensamento das pessoas de bem, né? Para mim é isso, eu não sei se a tua opinião com relação a isso é a mesma minha, mas eu me considero uma pessoa de direita pelo direito. Se tivesse um governo desses partidos de esquerda, mas que a pessoa trabalhasse pelo povo, eu acho que aplaudir igual. Agora, não é o que a gente vê, tu não acha? Não, eu acho que sim, eu acho que tens toda a razão aí, né, nas tuas colocações, são observações muito pontuais, né, e realmente eu acho, né, eu escrevi, inclusive, fiz campanha para o Peronde, né, todo mundo sabe que eu sou de direita, né, mas eu acho, assim, hoje não adianta mais nós falarmos nisso, mas talvez, eu sei que ele quer se recandidatar, ele quer vir, né, na próxima eleição como prefeito. Ele não esconde isso aí, já declarou isso aí. Acho que ele tem condições, se não aparecer outro nome, né? Acho que ele tem condições pelo volume de votos que nós vimos aí nas urnas a favor dele. Agora, acho, isso que eu estou dizendo, que sirva de lição, que a campanha dele foi muito mal elaborada. Acho que concordo plenamente contigo, que ali nós temos pessoas que, né, foram
gerir essa campanha, administrar a campanha, e fizeram muito mal feito, né? Inclusive não deixando com que pessoas de bem, né, que queriam que ele se tornasse prefeito de Pelotas, se aproximassem dele, né? Fizeram ali um cerco à volta dele, que eu nunca vi isso na minha vida, né? Era hora de aproximar o candidato do povo, das pessoas, das organizações, das entidades, e não aconteceu. Te dou um exemplo disso. Nós convidamos ele para... Eu recebi vários vereadores, posso até citar, o Rafael Amaral, o Alcides, que se candidatou, né, a Marisa, né, que cuida dos nossos cachorrinhos aqui do Laranjal, enfim, né? Muitos deles vieram ali, né, conversar comigo, os recebi lá no Recreio Infantil da Praia do Laranjal, entidade que eu sou presidente, né, e eu fiz esse convite ao pessoal do Peronte. Digo, levem ele lá até para conhecer a entidade, uma entidade que tem 55 anos, né, ao lado dos menores, dos carentes. Nós temos um banco de alimentos, que fazemos entrega de alimentos todas as quartas-feiras aqui no Laranjal para as famílias carentes. Nós queríamos mostrar a ele, queríamos, né, fazer ali com que ele tivesse um conhecimento do trabalho da entidade, da missão da instituição, né? E não conseguimos, simplesmente, não é possível, né? Quando houve aquele jantar que o Bolsonaro veio a Pelotas, né, e eu quis participar, né, até não para ver ou conversar com o presidente, porque até já por 2 ocasiões me encontrei com ele em Florianópolis, no mercado público, né, e até me sentei na mesa, até tenho uma foto com ele. Não estou dizendo isso para me esnobar aqui, fazer cartaz com ninguém, é verdade, mas eu queria ir ao jantar oferecido a ele, né, na churrascaria Lobão, mas aí recebi um WhatsApp da coordenação que não era possível, né? Que não era possível a minha presença, tal, porque já estava lá os nomes certos, que eram nomes ali que interessariam a campanha, que interessariam a eleição, né? Eu fiquei perplexo com a resposta, né? Porque eu acho assim que, como tu, que tens uma influência, né, como jornalista, tens um programa que, inclusive, anunciaste no início aqui, passado em rádios, passado em televisão, nas redes sociais, eu acho que tu preteria um jornalista de participar de um momento aquele crucial, vamos dizer assim, que a gente sabia que a coisa ia ser difícil ali, né? Então, não entendi muita coisa, foi uma campanha mal coordenada, foi mal gerida, mas tudo bem, né? Eu acho que sirva de lição, se ele quer realmente voltar a esse cenário, acho que deve ser reestudado isso. Agora, a Paula é uma pessoa que eu sempre, né, não tenho assim, vamos dizer, a pessoa, acho que devíamos separar a pessoa do político, né? Mas, vamos dizer, a pessoa dela como político, né, como política, como queiram, é um desastre, né? É um desastre. Ela não tem pé nem cabeça. A verdade é essa, né? Eu até fiz uma live, uma ocasião, eu escutei de viva voz, ali no Largo da Prefeitura, hoje Largo Edmar Fetter, né? Quando nós derrotamos, né? Não o bolsonarismo, né? Como diz o ministro aí, mas quando nós derrotamos o Marrone naquela eleição com o Bernardo de Souza já adoentado, nós desde o início sabíamos que ele já estava doente, aquilo ali foi um milagre que aconteceu, né? Ele tinha dificuldade até para falar nos debates e tal, né? E eu escutei da dona Paula, lá em cima do palanque, né, ao lado do Bernardo de Souza, que eu acho que ele deve ter, onde ele estiver, muita vergonha do que ela fez, né? Porque eu conheci o Bernardo muito, muito mesmo, era muito meu amigo, era uma pessoa que me visitava, me procurava, sabe, me ajudou em muitas circunstâncias, né? Eu acho que ele deve ter muita vergonha da dona Paula Mascarenhas, porque ela disse lá no microfone, né, em cima do palanque, que ela queria tirar a laço da prefeitura, que precisava tirar a laço da prefeitura o Fernando Marrone, que estava querendo se reeleger, né? E depois nós vimos o quê? Ela apoiando, conforme seu companheiro lá do Piratini,
o Fernando Marrone. Então, uma pessoa que não tem credibilidade nenhuma, eu acho até que ela pode, né, com a máquina administrativa do Estado e com o seu Eduardo Leite, que hoje é outra pessoa totalmente né, descredibilizada, eu acho que ele não tem crédito nenhum com ninguém, nas coisas que ele faz, eu acho que ele, desde que tomou posse, ele só envergonha o nosso Rio Grande do Sul, né, em todos os sentidos, né. Então, eu acho que eu dificilmente acredito, mesmo pela força que ele faça para colocá-la como futura governadora do Estado, eu acho, Rogério, que há pessoas que politicamente se enterram vivas. Eu acho que o Eduardo e a Paula é esse caso aí. Eu não vejo condições nenhuma. Claro que a gente sabe que o povo é surpreendente. Se nós vamos olhar aí para o Collor, a gente vê que o pessoal elegeu ele como deputado, depois senador, enfim. Mas eu acho dificilmente, eu acredito muito hoje, pelo que eu vejo, observo, leio e escuto, né, que o povo gosta de política, o povo está gostando de política, né? O povo hoje, a população brasileira hoje está gostando desse debate político, que é exatamente o que está desagradando o STF, TSE, o consórcio da velha imprensa. O imprensa velha é melhor do que velha imprensa, né? E a velha imprensa é uma coisa boa, mas a imprensa velha... Então, a imprensa velha quer comida aí, né, com esse consórcio aí todo, com STF, TSE, e, enfim, né? O que a gente vê que eu acho que as condições de uma volta dela ou dele, com o povo debatendo a política como está no momento, né, é muito difícil, eu acho muito difícil, né? Pode acontecer? Pode acontecer, mas eu acho que foram duas pessoas que nesses últimos meses, eu acho, decepcionaram o povo extremamente, né? Elas realmente, até me perguntasse no início, né, por que ela não foi reeleita. Não tinha como ser reeleita, né, de forma alguma, porque a população viu o estado que estava Pelotas, né? Não era só todas as ruas com buracos, era a cidade inteira, caos verdadeiro, né? Pelotas, assim, não ter, ela resolveu nas últimas semanas botar, tapar buraco, né? Lá com a máquina lá da usina de asfalto, então tapou buraco aqui, fez alguma coisinha ali, fez aquela requalificação da Ferreira Viana, que é uma vergonha, né? Ela fez umas emendas ali de asfalto e botou uma placa, um outdoor lá com requalificação da Avenida Ferreira Viana. Então, quer dizer, ela fez essas coisinhas aí, né? E aí se acomunou com o candidato do PT. A gente viu ali de perto que realmente, como é que funciona o Teatro das Tesouras, né? Então, eu acho que realmente tudo que tu disseste é muito triste, né? Porque a gente, quando sai daqui, né, a gente vê, tu também sais bastante de Pelotas, a gente vê o progresso na Serra Gaúcha, a gente vê as coisas acontecerem, né? Claro que todas as cidades têm problemas, têm os seus desastres, né? Tem as suas tragédias, tem os seus miseráveis, né? Mas a mentalidade é diferente da população, porque há um governo ali que está realmente de perto atendendo aos anseios, né? Eu estava em Gramado por ocasião dessa queda do avião, né? Esse triste episódio aí que nós todos até praticamente podemos dizer que vivenciamos, porque nos chocou muito, né? E aquilo ali foi realmente assim, na época do Natal, acontecer aquilo ali, pleno Natal, né? O Gramado estava vivendo a plenitude do Natal, luz, né? E me cai um avião ali em cima, praticamente do Chocolate Praver, ali, de uma pousada e tal. A cidade ficou triste, o povo ficou triste, né, o prefeito, os administradores, secretários, mas em seguida houve uma mobilização, né, não só ali da limpeza do local, mas também uma consciência geral que se criou na cidade de que o Natal tinha que seguir, o Natal Luz tinha que seguir, né? Houve ali um decreto de 3 dias de luto, a cidade não teve shows, não teve desfiles, não teve nada que pudesse ali, né, mostrar
que não se deu bola ao acontecido, ao ocorrido, mas, terminado esse prazo, a cidade voltou ao normal, as coisas voltaram, né, ao seu transcurso normal, né, até a própria igreja, eu fui à missa lá, o próprio padre falou na homilia lá, né? Não, são coisas tristes, são coisas que acontecem, né? Mas a vida continua. Então, há esse olhar para o novo, esse olhar para frente, que nós não temos em Pelotas. Nós aqui não temos um olhar para o novo, um olhar para o... Eu já não gosto da palavra futuro, mas o olhar para o novo, o olhar para aquilo que é diferente, que vai fazer a diferença. Nós não temos isso. Nós temos um olhar sempre para trás, né? O que foi Pelotas, o que foi as famílias de Pelotas, o que foi a arte, a cultura, a música, as nossas misses, as nossas coisas. Mas isso aí está no passado, que é muito importante, que a gente tenha o trabalho com o passado, que tem um museu e tudo. Acho que é de suma importância, mas nós temos que olhar o novo, nós temos que enxergar o amanhã, né? E nós não temos isso, nós não vimos isso. E o que tivemos na Paula, aí, nesses 4 anos aí dela, exatamente um olhar sempre, né, de retrovisor. Né? Então, o que nós ganhamos na cidade? Absolutamente nada, até pelo contrário, perdemos muita coisa, e com escândalos aí, que tu bem citastes aí, né, que acabaram e vão acabar, né, em pizza, porque realmente, né, hoje há todos esses conchavos aí, né, esses consórcios que se criam, a fim de que tudo fique debaixo do tapete, a vida segue e vamos esperar por outro. Sabe que eu andei conversando. Antes vou dar uma pincelada aqui sobre o centro histórico. Falam muito, principalmente o governo Paula. O centro histórico de Pelotas é lindíssimo. Vão visitar o centro histórico. O que é o centro histórico de Pelotas? São aqueles prédios bonitos, né? O Mercado Central perdeu a característica de Mercado Central. Infelizmente, também as pessoas não gostam que falem isso, mas perdeu aquela característica de mercado. Vai no Mercado Central de outros lugares, é diferente. São aquelas bancas de hortifruti, é muito diferente. Nós já tivemos um mercado público nesses moldes, não temos mais. Não, mas mudou os tempos, nós temos, mas para aí um pouquinho, as características a gente não pode deixar perder as características. Eu vejo a gente conversa com muita gente e as pessoas dizem, eu vou fazer o que no mercado se não tem nada lá, é uma lojinha lá que outra, não tem nada de mercado público, a não ser as peixarias que tem ali, que é tradicional, né? Porque o resto não tem. Ali, como tu já tinha falado, a Secretaria de Finanças, aquela na diagonal da prefeitura, caindo, aquela quadra toda da 15 de novembro, entre a Praça Coronel Pedro Osório e quase até a Tiradentes, a maioria dos prédios completamente deteriorados. A gente segue até a esquina da Anchieta, tem uma obra do Grande Hotel, que faz parte da Universidade Federal de Pelotas, que eu acho que já tem mais de 10 anos de obra e não é concluída pela universidade. Aí dizem que vão fazer uma escola de não sei do que, e aquilo ali está sempre com tapume, uma sujeira e ninguém resolve. A gente caminha mais um pouco e chega na esquina onde tem, eu não sei, tem um prédio rosa ali, que eu não sei onde é que é, na Félix, com o Lobo da Costa. Do lado nós temos o Teatro Guarani, que é o único teatro que nós temos hoje, também deteriorado. Tem uma associação, mas está deteriorado. Na calçada de fronte nós temos a Secretaria de Cultura. Se vocês olharem a fachada da Secretaria de Cultura, dá uma tristeza na gente, porque está horrível aquela fachada. Ela por dentro pode estar boa, mas a fachada chama a atenção do turista, porque aquele turista que vem na cidade no final de semana para conhecer o centro histórico, ele não vai entrar na Secretaria de Cultura, ele vai tirar uma foto, é ou não é? Aí nós fizemos a volta na praça, nós temos o 7 de Abril, também com aquele tapume, tinha até um diretor do 7 de Abril, criado, um cargo criado pela Paula,
recebendo, eu não sei para quê, porque se nada foi feito e ainda falta muito a fazer. Aí a gente segue a rua Félix da Cunha e chega na esquina da Neto com o clube comercial que foi tombado. Já viu o estado que está o clube comercial naquela esquina ali, Felipe? É um absurdo. E dobrando pela Anchieta, na diagonal com o clube comercial, aquele prédio que era a Secretaria de Educação, que colocaram fogo, literalmente, estou dizendo, literalmente colocaram fogo, e está lá, botaram uns paus escorando as paredes, o telhado caiu e aquilo ali. Onde que está o centro histórico, que a prefeita disse que se orgulhava tanto do centro histórico da cidade, dos prédios, e está tudo um mausoléu. O número de prédios, de lojas e casas e apartamentos para vender ou alugar em Pelotas é um número absurdo. Inclusive no Laranjal também. Inclusive no Laranjal também tem me chamado muito a atenção o número de casas para vender no Laranjal. Então, são muitas coisas, e nós tivemos no governo do estado a venda da CE estadual para a CE Equatorial, que é uma empresa privada que não consegue resolver os problemas. Eu vou te citar, antes de te passar para ti a palavra de novo. Aí no Laranjal, eu fui, fez contato comigo um morador que tinha uma árvore, vê bem isso, não sei se tu está sabendo desse caso aí no Laranjal. A árvore estava chegando, tocando nos fios da luz. E a CE Equatorial foi lá para cortar os galhos da árvore. Pois bem, um galho da árvore, cortado pela CE Equatorial, caiu em cima do poste, do relógio do poste, e quebrou o relógio do logradouro. O logradouro disse: olha, eu não posso ficar sem luz, eu tenho problema, tenho pessoa doente em casa, vocês têm que deixar. Eles queriam desligar a luz, e ele não deixou. Eles fizeram uma gambiarra no relógio, dizendo que iam voltar. Eles não tinham fita isolante. O dono da casa teve que emprestar fita isolante. Eu tenho os vídeos disso para o pessoal da CE Equatorial. E ainda não foram lá trocar o relógio para ele. Ou, de repente, querem que ele compre uma caixa nova para colocar em um relógio novo. Ora, essa empresa foi que o senhor Eduardo Leite vendeu à CE por um valor de R$100 mil. E tem muita gente que aplaude o Eduardo Leite como governador. Isso é de indignar, Felipe. Eu acho que tu fizesses um roteiro aí muito inteligente, né? O roteiro fantasma de Pelotas, né? O roteiro fantasma de Pelotas. Outro dia até estava escrevendo sobre isso, né? E engraçado que agora tu trazes isso à tona, né? Mas realmente, se nós sairmos realmente ali já da prefeitura municipal, né? Nós já nos deparamos com aquele prédio ali, onde era a Secretaria de Finanças, depois, antes foi o Banco do Brasil, até meu avô que construiu, Paulo Mostardeiro Gert, construiu aquele prédio. E um prédio que foi saqueado, né? Roubaram os florões das portas, né? De ambas as portas, a lateral da 15, a outra que dá ali para a praça. Né? Chegamos ali no Grande Hotel, muito bem o disseste, né? O Grande Hotel, eu trabalhei na prefeitura durante 6 anos, né? Na Secretaria de Cultura. E apesar de todos os defeitos, eu acho que ninguém é perfeito, né? Mas de todos os defeitos que podem ser apontados ao Fetter, né? Eu acho que o Fetter foi um brilhante gestor no que diz respeito, pelo menos a parte que me toca e na qual eu trabalhei, que foi a cultura. Nós conseguimos abrir o Teatro 7 de Abril, no governo do Fetter, reabrir, né? Nós conseguimos, depois o Ministério Público entrou com uma ação, aí foi fechado, né, provocado pelo PT. Depois, nós conseguimos fazer uma readequação da Feira do Livro. A Feira do Livro era uma vergonha, né? A gente conseguiu, inicialmente, no primeiro ano, trazer aquelas tendas de Porto Alegre, aquelas armações de Porto Alegre. No segundo ano, já se fez
com Pelotas mesmo, a Feira do Livro, né, na sua integralidade. Eu acho que nós tivemos ali, quanto à cultura, um governo muito... O Fetter sempre, assim, deixava com a gente, né? Nós tínhamos como secretário o Mogar Xavier, né? Eu era diretor do livro e leitura da secretaria, mas muitas vezes ali me ocupei de coisas que nem eram da minha alçada, porque o Mogar sempre foi meu grande amigo, né? E então muitas vezes fiz ali uma representação da secretaria, e realmente nós tivemos ali uma carta branca dada pelo Fetter, né, que nos entregou a Secretaria de Cultura para fazermos aquilo que bem entendêssemos, e conseguimos fazer grandes coisas com a cultura em Pelotas naqueles anos, né? Mas, lamentavelmente, né, o roteiro é esse mesmo. Quando eu estou falando no Fetter, porque quando nós chegamos ali no Grande Hotel, eu, na época, me lembro que nós recebemos, esteve em cima da minha mesa essa proposta, né, da faculdade, da Escola Superior Castelli, situada em Canela, né, do professor Castelli, a melhor escola de hotelaria da América Latina, uma das melhores do mundo, né, e ele, professor Castelli, fez uma proposta de comprar o Grande Hotel para fazer em Pelotas uma filial da Castelli, né, e ali foi ali alinhada a coisa, foi discutida, estava assim, os trâmites estavam para serem realmente viabilizados. Novamente a esquerda meteu-se no meio, né, os vereadores e tal, e aquela história foi águas abaixo. Nós perdemos de ter ali, imaginar, Castelli em Pelotas, tá? Muito bem. Aí, seguindo o teu roteiro, vamos ali para 2 prédios que foram, claro, antes daquela lei maravilhosa do Bernardo, que ele fez a lei de tombamento, de inventário dos prédios históricos de Pelotas. Se não tivesse feito muita coisa, ou quase tudo já teria ido abaixo, mas ali tivemos ali a casa do Coronel Pedro Osório, né, e também da esposa ali, depois do Fernando Luiz Osório, da Francisca Assunção Osório, depois a casa ali, as Geminadas, ali, inclusive era da minha avó e do meu avô, e depois a esta que tu te referisse, que não sabias o nome, é a casa do senador Joaquim Assunção, que entesta com o Teatro Guarani, a Casa Rosa, aquela. Aquela casa foi vendida para o Santander fez um negócio com a Universidade Federal adquiriu a casa, hoje está sem função nenhuma, caindo, né? Caindo. Ali funcionava a Faculdade de Museologia, que foi fechada, não se sabe até hoje por quê, foi fechada, tinha salas de aula, né? Ali várias vezes eu fui ali dar palestras, inclusive, né? Estava super bem organizada a casa, enfim, fecharam, está caindo a casa. Depois temos o Guarani também é um teatro muito, muito bem retratados aí, que é um teatro hoje ameaçado transformar-se provavelmente numa igreja, se não for uma igreja universal, numa outra profissão de fé qualquer aí, né? Não que eu seja contra, mas o destino é este do Guarani, principalmente com o falecimento da Andréia Fetter Zambrano, que a Andréia fez muito pelo Guarani, diga-se de passagem, há muita gente que poderia não empatizar com ela, enfim, mas a Andréia dedicou-se muito, e eu fui testemunha disso, muitas vezes conversei com ela se sacrificou ali pelo Guarani, ela enfrentou até alguns ali que queriam a venda do Guarani, e ela enfrentou, ela teve raça ali de pontuar, não é para isso, o teatro tem que seguir, fez aquela reestrutura e tal, né, trouxe muitos shows, muitas peças de teatro, né, até a última peça que o Guarani viu ali foi a da Glória Menezes, quando ela completou os seus 70 anos, né, 80 anos, eu acho que foi. Então, na verdade, aí que a gente vai se deparando, né? Vamos ali para a Secult, é uma vergonha. Secretaria de Cultura de Pelotas, a própria secretaria, a cereja do bolo, hoje toda, né, está toda cheia de infiltrações, já não tem mais tinta, é tudo descascado, é uma vergonha, né? Do lado ali, a casa que se chamam Casa Rosa ali, né, que na nossa gestão nós colocamos elevador para os deficientes, uma rampa de acesso, foi toda restaurada, desde as senzalas ali, sim, tinha senzalas, o pessoal diz que
nas outras casas ali tem senzala, nunca teve, né? Ali sim tinha senzala, foi tudo restaurado, aquela casa foi entregue para a população. Hoje também está no mesmo estado de deterioração, né? Tá nas mesmas condições de quando nós pegamos, que estava assim caindo. Era a casa da família Maciel, que inclusive a família Maciel trocou pela sede da Câmara de Vereadores na Marechal Deodoro. Houve uma troca ali, né? Eles entregaram aquela casa para a prefeitura e a prefeitura entregou a Câmara de Vereadores para a família Maciel. Muito bem. Então, a gente vai fazendo esse percurso teu até, vou parar pelo clube comercial, até eu recebi uma comissão do clube comercial, né, formada pelo Cláudio Amaral, que é o presidente, né, me convidando para ser presidente do clube comercial. Né? Fizemos várias reuniões, né, o Cláudio, o Popó, que tu sabes quem é, né, Mascarenhas, fizemos reuniões, fomos lá no clube comercial. Realmente, a gente sai do clube comercial triste, a gente sai chocado de ver o clube comercial, né? Desde a parte de baixo, onde roubaram as torneiras de bronze, que eram bocas de leão, né? É tudo sucateado, o que sobrou, né, da sala de jogos, o que sobrou daqueles ternos maravilhosos, aqueles sofás, está tudo empilhado, tudo quebrado lá num salão lá embaixo, né? Não tem mais nada, roubaram os vasos, aquele corredor que ia para o salão de festas, para o salão de bailes, né? Os vasos, os nichos, vasos de mármore, roubaram os vasos, só está lá os nichos vazios, roubaram a grade do bar, o bar aquele bonito, que eu era jovem, me criei no clube comercial, meu pai e minha mãe foram presidentes, a gente se criava ali nos bailes de debutantes, nos bailes de gala, né? Aqueles tempos dos anos dourados, que a gente ainda pegou o restinho, e ver aquilo daquele estado, né? Houve lugares ali que o próprio Cláudio Amaral disse, não, aqui não pisa, aqui não dá para pisar, porque aqui tem perigo de ruir, de ir abaixo, né? Então, quer dizer, ali eles conseguiram fazer a parte toda do telhado, que hoje é todo de ferro, né? Vendendo coisas do clube. O clube tem uma infinidade de dívidas na justiça, né? O clube não se sabe, né? Muitas coisas que quiseram resguardar do clube foram colocadas, vamos dizer assim, num depósito provisório no Museu de Arte Leopoldo Guttuso, outras tantas estão na Biblioteca Pelotense, né? Algumas coisas que sobraram estão nessas duas instituições, mas o que se vê ali, né, é um prédio caindo dia a dia, com as janelas que dão ali para a rua General Neto, permanentemente abertas, gente entrando à noite, pelo perigo até pegar fogo, né, de repente, porque entra qualquer um ali. Eu cito até uma frase da minha avó sempre dizia, né, o clube comercial é a sala de visitas de Pelotas, né? É a sala de visitas. Eu me lembro do prefeito Irajá Rodrigues, que ele, quando naquela ânsia que ele tinha, projeto, enfim, plano, seja lá o nome que se quiser dar, de transformar, né, de fazer a divisão do Estado, e que Piratini, que a cidade de Piratini fosse a capital do novo Estado, ele queria fazer do clube comercial, né, a sede do governo, né, a sede do governo. Me lembro dessas conversas do Irajá, né? Mas realmente um prédio lindíssimo daqueles nesse estado. Então nós temos aí o retrato de Pelotas em todos os sentidos, né? Se a gente olhar o clube comercial, a gente tem o retrato da cultura, da arte, da política, da economia, da sociedade pelotense atual. Nós temos no clube comercial. É só olhar o clube comercial que a gente vê o retrato de Pelotas. Foi esse roteiro aí, entre aspas, maravilhoso que tu fizeste, mas fantasmagórico, porque na verdade é de apavorar, né? É apavorante se a gente fizer esse percurso. O que nós temos para mostrar para o turista, né? Ou até para o próprio povo pelotense? E um teatro que realmente está há todo esse tempo fechado, né? Eu estive no Teatro 7 de Abril, né? Questão de 6 meses atrás, e eu olhei lá para o teto, para o forro, e eu disse, mas cadê o lustre de cristal, né? Que tinha um lustre de cristal lindíssimo, né? Tiraram para reformar o lustre, não sei o quê, e tal, né? E eu meio que dei uma cutucada, até fiz um pequeno
pequeno escrito, assim, né? Eu digo, olha, mas o lustre de cristal, esse lustre até foi um presente do Roberto Penteado para o teatro, né? Que o teatro não tinha lustre, ou tinha um lustre muito feio e tal, né? E aí o lustre some, mas tinha no local do lustre um outro lustre. Era um lustre até muito, vamos dizer assim, vamos ver a palavra aí dos anos 70, psicodélico. Era um lustre de chapas de lata, né? Como se fosse chapas de lata, e as lâmpadas eram assim, incrustadas ali, né? Dali saía os bicos de luz naquelas chapas, né? Umas chapas douradas, mas eram umas chapas de ferro, assim, e estava lá no lugar do lustre de cristal. E eu escrevi isso aí. Escrevi, eu digo, mas onde está o lustre que foi doado ao clube? Eu sei que o lustre mais dia menos dia apareceu, né? Então é isso, né? É muito triste a gente ver uma cidade que nós tínhamos tudo para ser, não digo Gramado, porque nós temos aqui uma característica peculiar, totalmente diferente, né? Eles têm uma colonização lá alemã, italiana, nós temos aqui uma colonização portuguesa, mas tínhamos tudo para ser uma cidade rica, ter realmente poder, desculpa a palavra, arrotar. Não, temos um centro histórico, mas hoje nós não temos um centro histórico, nós temos um centro que conta uma triste história de uma cidade falida, acabada, e com péssimos governos, né, que houve para mim, não porque participei, ali um refrigério durante Bernardo de Souza e Féter, e depois voltamos às tormentas, aos raios, aos trovões que hoje nos atingem. Isso aí. Agora eu vou falar um pouquinho lá da cultura no governo Féter, que eu me lembro bem. Eu quero mandar um abraço aqui para o Renato Costa, que está assistindo, e também o Henrique Varzim, que mandou um recado aqui. Muito boa entrevista, parabéns, Rogério, pelo trabalho. Um abraço, Henrique. Me passa depois aí, através do WhatsApp, o teu endereço para mim te fazer uma visita aí na tua empresa. Eu me lembro, falando em cultura, lá no governo Féter, nós tínhamos uma secretária de cultura que era a Cláudia Ferreira, lembra dela? Sim. Tá. A Cláudia Ferreira organizava a Prefeitura de Pelotas, através da Secretaria de Cultura, organizava o nosso carnaval. Tá? Esse carnaval ainda era feito lá na aviação férrea. E nós tivemos um episódio muito triste lá, no dia que ia começar o carnaval. Nós tivemos um temporal muito forte, aquela estrutura de pirâmide se contorceu toda, as lonas voaram, foi um terror. Eu estava lá no momento, acho que era uma sexta-feira à tarde, um sábado à tarde. Aí, não vai ter mais carnaval, não vai ter mais carnaval. Deu isso, a Cláudia Ferreira chamou a imprensa e disse: nós teremos carnaval, nós só vamos dar uma semana, né, para a gente poder resolver os problemas que aconteceram. Eu acho que ela ela fez bem naquele momento, porque ela não cancelou, pediu uma semana e fez o carnaval, e foi um carnaval maravilhoso. Bom, depois disso, teve a eleição e foi o primeiro ano de governo do Eduardo Leite com a prefeita Paula como vice. No sábado, que iniciaria o carnaval, o Eduardo Leite procurou o seu Adão, que era o representante da banda Empolgação, que entrava às 14 horas na passarela, lá na aviação férrea. Secretária de Cultura era Beatriz Araújo. Foi de manhã, falou para o seu Adão, tudo certo, vocês vão entrar às 14 horas. Quando foi 13 horas, entrou o corpo de bombeiros para fazer a vistoria e não deu o aval nas arquibancadas. Não deu aval. E aí foi dito, seu Adão tinha dito para todo o pessoal que estava na rua, aquele pessoal de família, aquele pessoal que estava fazendo churrasquinho, aquele pessoal que não bebia, mas aquele pessoal que já tinha começado a beber às 10 horas da manhã. E a gente sabe que onde entra bebida, daqui a pouco os ânimos, né, vão aflorar.
E aí o seu Adão pediu na minha frente, porque a passarela estava liberada. Para Beatriz Araújo, secretária, libera a passarela para a empolgação passar. Não sei se tu lembra disso, Felipe. Ficou por dentro dessa história, não? Eu tenho alguma vaga lembrança disso aí. Tá, então, não deram autorização. Quando não deram autorização, o seu Adão voltou, entrou um carro lá dentro. Primeiro entrou um ônibus com pelotão de choque. Depois entrou um carro, pegou Paula, Eduardo e Beatriz Araújo e sumiram de lá. Eu disse para todo o pessoal que estava lá, vai dar problema. Não deu outra. Quando foram lá na rua avisar que não iam passar, deu aquele confronto, eu tenho as imagens, tá no meu canal no YouTube, do confronto dos fulhões, que aqueles que já tinham bebido muito, deu tiro de bala de borracha, foi um horror, o seu Adão quase passou mal, tudo por culpa do senhor Eduardo Leite e da Beatriz Araújo. Estou me lembrando agora, eles foram os culpados disso, que aconteceu lá. E aí cancelaram, começaram na outra semana também teve o carnaval. Mas ninguém esqueceu disso. Depois deu problema lá, não quiseram mais carnaval, o carnaval veio para o Porto. Só que, aí é o ponto que eu quero chegar, nunca mais a Secretaria de Cultura organizou carnaval. Sempre terceirizou para a SECAP, que é a Associação das Entidades Carnavalescas de Pelotas. Só que a maioria dos gestores da Associação das Entidades Carnavalescas de Pelotas tem algum vínculo ou com o governo ou com o vereador, então não vai funcionar. E isso vem se arrastando de muitos anos, como está se arrastando agora para o Carnaval 2025, que ia ser fora de época, aí começou a novela do fora de época, e aí ia ser final de março, agora vai ser início de abril, a General Teles já não vai mais participar, porque não tem tempo hábil para uma escola de samba, então virou uma zona, o Carnaval de Pelotas, que movimenta muita gente não gosta, mas é um direito de cada um gostar ou não de alguma coisa. Tem gente que gosta de carnaval, outros gostam de futebol, outros gostam de praia, outros gostam de teatro, então a gente tem que respeitar, né, o que as pessoas gostam. Mas eu falo na gestão da Secretaria de Cultura. Não entrou de lá para cá nenhuma pessoa na Secretaria de Cultura que fosse articulada com patrocinador, com outras secretarias, para eles organizarem um carnaval ou qualquer atividade cultural. Se tu for parar para ver, a prefeitura ou a Secretaria de Cultura, ela sempre apoia os eventos. Ela apoia a Fena Doce, ela apoia Festival Internacional Sesc de Música, mas ela não produz evento. Por que uma Secretaria de Cultura não produz um evento? Inclusive no Laranjal, há uns anos atrás, nós tínhamos a Casa de Praia da Prefeitura. Quando foi criada a Casa de Praia do Sesc, a Prefeitura nunca mais colocou nada. Só quem produz atividades na orla da praia do Laranjal, cito Santo Antônio e Valverde, é o Sesc. Eu acho que isso está muito errado, Felipe. Não sei qual é a tua opinião sobre isso. Olha, Rogério, eu não quero aqui, né, defender o governo no qual eu trabalhei, trabalhei os anos que restaram ao Bernardo, a convite dele, né, e depois, automaticamente, nem esperava ficar no governo Fetter, achei que ia embora, mas fui convidado pelo Fetter para ficar, né, até o fim do governo dele, até o último dia do governo dele. E eu acho que, a meu ver, né, foi um dos melhores governos que Pelotas teve nesse ponto, que tu tens toda a razão, de que o pessoal gosta, né, ou seja, a prefeitura, vamos nomear aqui, de fazer cortesia com o chapéu dos outros. Né? No governo do Fetter não houve isso. Nós conseguimos fazer muitas coisas, como tu disseste, com produção própria da Prefeitura Municipal de Pelotas e com o órgão
que era totalmente responsável pela cultura e pela arte em Pelotas, que era a Secretaria de Cultura, né? Falando do Laranjal, por exemplo, né? Nós tivemos aqui belíssimos réveillons, né? Viradas do ano, com fogos de artifício, com bandas. Eu contratei as bandas, lidei com as bandas, lidei com o pessoal dos fogos. Não é fácil, né? É muito complexo isso. Nós conseguimos fazer. Nós conseguimos fazer muitos shows naqueles verões, naqueles 6 verões, né, no Laranjal. Nós tínhamos, ainda comentava isso essa semana, teve um casal amigo nosso aqui do Paraná, que moram em Londrina, né, e eu estava comentando, o Laranjal se fechava gente no calçadão, tanto lá da orla do Trapiche até aqui o chafariz do Santo Antônio. Era gente de madrugada se fechando, porque era um show lá perto do Trapiche, era outro show aqui perto do chafariz, ali do shopping, né? Então, se conseguiu movimentar. Nós promovemos uma gincana, nesses anos, fizemos uma gincana promovida pela Secretaria de Cultura, na qual muitas pessoas se inscreveram, que era uma das coisas tradicionais antigamente, que tanto o Laranjal Praia Clube quanto o Valverde Praia Clube promoviam gincanas com os moradores os veranistas, e aquilo era realmente empolgante, o pessoal se entusiasmava em conseguir as provas, nós montamos as gincanas, né, idealizamos, fizemos as provas, muita gente participou, né? Quanto ao carnaval, eu gostaria de te colocar o seguinte: o carnaval, que também lidei com o carnaval de perto, tanto o carnaval quanto a Feira do Livro estão no mesmo patamar, né? Interesses políticos atrapalham tanto um evento quanto o outro, né? O carnaval, tu já resumiste, não vou me repetir, acontece exatamente isso, né? E a mesma coisa ocorre com a Feira do Livro, né? Nós enfrentamos uma briga com os livreiros, que tu não faz ideia, a briga que nós enfrentamos com os livreiros, porque os livreiros, quando nós assumimos a Feira do Livro, que vinha da dona Beatriz Araújo, quem comandava a Feira do Livro eram os livreiros. Na verdade, a prefeitura era ali um espantalho que se montava naqueles 15 dias, que ficava lá bancando a boba, porque quem mandava e desmandava, desde o toque do sino do patrono até o autógrafo do escritor consagrado que vinha, quem mandava eram os livreiros. Então nós tivemos que comprar uma briga com os livreiros, não foi fácil, né? Na época, hoje nós temos poucas livrarias em Pelotas, né? É outro fato triste, né? Nós estamos aí, eu nem sei, temos, eu acho que só uma livraria aí grande em Pelotas, o resto está tudo falido, não temos nem onde encontrar um livro. Na verdade, hoje tem supermercados, aí tu encontra aquelas gôndolas giratórias, enfim, mas a verdade é que não foi fácil enfrentar os livreiros, né? Porque foi o fato que tu apontaste, há ligações com vereadores, há ligações com empresas, há ligações políticas fortes, então, jogo de interesses econômicos, tudo isso pesa e a gente teve que enfrentar para poder fazer uma Feira do Livro totalmente diferente daquelas que se sucederam lá, né, anteriormente. Bom, e isso acontece com o Carnaval também, né? Porque, na verdade, é um problema de Pelotas que eu vejo que acontece aqui, né? E eu fui convidado, que agora reassumiu a prefeitura de Gramado, o prefeito Nelson Tissot, né, me convidou para organizar o museu de Gramado, porque não existia museu em Gramado, um museu da prefeitura de Gramado, não existia, né? Foi lá, me mostrou a questão na outra gestão dele, questão de 10, 11 anos atrás, me levou num chalé lá que fica ali na Borges, né, que foi doado pela família para a prefeitura, o chalé estava vazio, um chalézão imenso, né? Se aqui nós queremos fazer um museu de Gramado, da prefeitura de Gramado, que a prefeitura não tem um museu, né? E sempre me dei muito bem com o pessoal de Gramado, porque levo sempre as exposições do Instituto Senador Joaquim Assunção para lá, né? Levei a exposição da Yolanda Pereira, levei a exposição do meu avô como criador de gado holandês, introdutor do gado holandês no Brasil,
levei exposições dos carnavais de Pelotas para Gramado, que foi muito apreciada, né? Enfim, então tive assim, um relacionamento bom com todo o pessoal lá da Prefeitura, da Secretaria de Cultura de Gramado, até hoje tenho. E aí veio esse convite para nós organizarmos os itens, né, que estavam lá até num depósito, deu muito trabalho, tinha desde cibório, cálices, imagens de santos, carroças, carruagens, né, tarros de leite e peças mais finas, né, como lustras de cristal, coisas que eram da prefeitura, doadas à prefeitura, enfim. E nós fizemos aquela catalogação de todos aqueles itens, montamos um museu que hoje está funcionando, está aberto ao público, só ir a Gramado que está lá, né? Mas o que a gente vê é diferente, a gente fica um pouco disco arranhado, mas é verdade que nessas cidades não existe o que existe em Pelotas, né? Existe um cooperativismo, né? Enquanto aqui existe um corporativismo que é bem diferente. Eu não vou me deter aqui na diferença, mas o cooperativismo é aquilo que chega em algum lugar, né? Mas o corporativismo é o contrário, né? Então, nós temos em Pelotas isso, essa alegria de ver o outro na sarjeta, de ver o outro falindo, de ver que o fulano não deu certo no seu negócio, né? que o clube de futebol não está bem, que botaram abaixo a arquibancada tal. E tem isso, tem essa cultura maléfica que a cidade, não sei desde quando, ela cultua, isso só atrapalha. Então, eu acho que isso respinga em todos os lados, e é claro que respinga naquele que foi, talvez, um dos melhores carnavais até do Brasil, que foi o Carnaval de Pelotas, né, que eu conheci, como tu, na Rua 15, onde botavam-se as cadeirinhas, todo mundo ficava ali, todo mundo era conhecido. Claro, a cidade cresceu, tem mais gente, né, não tem dúvida nenhuma, mas poderíamos ter um ótimo carnaval, poderíamos, com o carnaval, atrair turistas para cá, né, porque o carnaval ocorre em grandes cidades do Brasil. Por que não poderíamos ter um carnaval aqui bem organizado? Mas fica tudo ligado a esse jogo de interesse. E aqui, só para finalizar essa minha parte, vou te contar o seguinte, que talvez ninguém saiba, como isso tudo é política. Nós, ainda na Secretaria de Cultura, nós tivemos ali uma casa na Rua 15, 915, quando tu passar pela Rua 15, tu olha, até no Antiga Pelota saiu essa casa agora, anteontem ou ontem saiu essa casa, postaram lá. Rua 15, 915. Uma casa maravilhosa, que foi toda restaurada, pegamos na miséria essa casa, caindo, né, e nós restauramos toda a casa dos barrotes, da soalha, o telhado, paredes, tudo, né? Glória Menezes veio a Pelotas com a peça, agora não me vem o nome, Ensina-me a Viver. Ela veio a Pelotas com essa peça. Nós chamamos a Glória para conversar, né? Fomos no Hotel Jacques Georges, onde ela ficou hospedada, nos reunimos com ela lá numa sala em particular, ela nos recebeu como sempre, muito amigavelmente, muito gentilmente. E o que nós pedimos para ela? Glória, nós queremos que tu faça uma doação do teu acervo para nós montarmos em Pelotas o Museu Glória Menezes. Nós já temos a casa, o local, e queremos montar aqui o Museu Glória Menezes. Isto no último ano, acho que do governo Fetter. Acho que foi no último ano do governo Fetter. Né? Ela disse em contrapartida, quero ver a casa. Nós a levamos na casa. Ela ficou encantada com a casa. E nos disse, não, eu nem sou de guardar essas coisas. Muitas coisas até se extraviam. Quem guarda para mim é o Tarcisinho. Quem cuida até... até foi muito engraçado o que ela disse. Eu nem sei onde anda a minha palma de ouro que eu recebi pelo filme Pagador de Promessas, né? Mas está feita a coisa. Nós ficamos assim, né? Ficamos em êxtase, né? Pô, ter um museu na terra de Glória Menezes, né? Com todo o seu acervo. O que aconteceu? Aconteceu que aqueles, isso que eu estou contando é inédito, hein? Aqueles que o Fetter havia demitido em massa da Secretaria de Cultura, né, incluindo essa pessoa que tu citaste agora, foram ao encontro da Glória, meteram coisa na cabeça dela, né,
encheram a cabeça dela, botaram pulga atrás da orelha dela, e simplesmente foi tudo por águas abaixo. Então, nós perdemos de fazer alguma coisa que poderia hoje ser uma atração turística para Pelotas singular, porque aquela turminha que foi despedida pelo Fetter, né, e substituída por nós, que ali ancoramos a secretaria dali para frente, saiu se sentindo menosprezada, humilhada, preterida, e resolveu, então, de todas as formas, boicotar a cultura, boicotar a Secretaria de Cultura, né, e ficar sempre arranjando essas platitudes, né, essas narrativas, para que as coisas não dessem certo. E uma delas que não deu foi essa, foi a criação do Museu Glória Menezes em Pelotas. Então, é isso, né? Nós nos deparamos, sem querer, com essa política que é nefasta. Né? Eu outro dia vi essa pessoa, né? Eu até vou dizer quem é, eu vi a dona Bia Araújo no palco do Teatro São Pedro, procura um vídeo que está na internet. Ela enaltecendo o Teatro São Pedro, ela dizendo que o Teatro São Pedro é o coração da cultura rio-grandense. Eu olhei o vídeo até o fim, né, e fiquei pensando, poxa, mas ela não pensou assim sobre o Teatro 7 de Abril? Ela não pensou assim quando foi secretária de Cultura de Pelotas, né? E hoje está lá ao lado do companheiro, né? Do companheiro, agora da companheira Paula, porque eles são companheiros, assim como o pessoal do PT. Companheiros, eles são companheiros no mau sentido, que a palavra companheiro até, né, ela tem um significado, uma terminologia muito bonita. Mas não, quando se fala companheiro aí nesse sentido do PT e do PSDB, a gente sabe que, como diz, não falta emprego para a companheirada, não falta emprego. Então a companheirada está toda empregada, né? Está toda bem lá colocada junto ao governador do estado, enquanto nós aqui padecemos dos males que eles causaram no passado. É verdade. Aí, citando Laranjal, eu me lembrei de uma coisa agora, que isso era lá nos anos 80, eu não tenho 87 por aí, até qual ano. Lembra da cooperativa de pescadores que tinha na Z3? Sim. E que funcionava muito bem, e que aquela zona da Z3 ali era uma zona muito rica. Eu sei porque eu tinha uma amiga que vendia, na época, ela vendia semijoia, que era o auge da semijoia, no Brasil inteiro ela vendia semijoia. O local que ela vendia mais era um dia que ela visitava a colônia de pescadores Z3. Depois nós tivemos o episódio de um vereador da época que invadiu a Z3 e queria se apropriar dessa colônia, dessa cooperativa, que depois disso só deixou de existir, né? E hoje não existe mais essa cooperativa. Não está funcionando, né? Não tem nada de cooperativa mais lá, né? Não, não. Então, isso aí nós perdemos. Por isso que hoje a colônia Z3 está como está. Aquele abandono. Desde 2012 foi aprovado um projeto de pavimentação daquela estrada entre a Ponte do Totó e a Z3, com verba. Eu estava na Câmara de Vereadores quando foi aprovado. Eu tenho a gravação da audiência, né, que teve, né, e até hoje não foi feito por politicagem. Tá? Bom, em Pelotas é uma lástima, Felipe, mas nós estamos acumulando perdas, e perdas que eu acho assim, ó, são grandes perdas para a cidade de Pelotas. Nós perdemos 2 jornais impressos, o Diário da Manhã e agora, por último, o Diário Popular. Perdemos. Agora entrou um novo aí, a Hora do Sul, mas os tradicionais nós perdemos. Ninguém ficou sabendo, assim, realmente o motivo disso.
Tá? Muitos falam, os jornais, ninguém quer botar propaganda em jornal porque o custo é muito alto, porque alguma coisa tem que ser feita. Perdemos 2 jornais. Rádios, perdemos, aqui contando assim por baixo, nós perdemos 3 rádios AM. Nós perdemos a Rádio Cultura, perdemos a Rádio Cidade e perdemos a Rádio Pelotense. A Rádio Pelotense nós perdemos há pouco tempo e disseram que a Rádio Pelotense ia voltar, depois de um período, já no FM. Eu não acreditei e não acredito nisso. Nós temos 2 rádios AM agora, uma já vai sair do AM e vai para o FM, mas vai continuar a rádio. Então, eu acho que também esse meio de comunicação entre as pessoas, porque a gente sabe que o rádio atrai muita gente. Não sei a tua opinião sobre esse assunto, mas a gente ouve rádio, e o rádio AM é aquele que tem uma penetração maior com aquelas pessoas que não usam rede social, que não usam celular, que tem muita gente. Aquele povo do campo, de cidade vizinha menor, onde o sinal de internet não funciona, eles vão lá no dial do rádio para ouvir a programação. Então, é uma lástima o que nós estamos vivendo, perdendo na cidade de Pelotas num curto espaço de tempo. Acho que a primeira foi a cultura, não sei quantos anos faz, talvez 5, 6, 7 anos. Depois a TV Cidade, a Rádio Cidade em seguida, e agora os 2 jornais e mais a Rádio Pelotense. Eu queria que tu falasse um pouquinho também sobre isso, nós temos aí ainda 8 minutos. Acho que está certíssimo aí, né? É perdas em cima de perdas, né? E perdas que vão levando com elas toda uma história da nossa cidade, né? O pioneirismo, como a Rádio Pelotense, né? O pioneirismo que nós tivemos aí. Então, eu, até uma ocasião, né, o ano passado, me convidaram para fazer uma palestra lá no curso de jornalismo da Universidade de Santa Catarina, e eu disse uma coisa que agora tu acabaste de mencionar. A rádio, para mim, acaba com o fim do mundo. Quando o fim do mundo acabar, a rádio acaba. A rádio é uma coisa que não vai acabar nunca, né? Enquanto existir mundo. Porque é isso que tu disseste, tem muitas pessoas humildes que não têm ainda, nem sabem lidar com a internet, não sabem, essa é a verdade. A gente acha, né? Ou as pessoas acham assim, que todo mundo sabe se sentar à frente de um computador, pegar um celular, né? Mas, na verdade, tem muitas e muitas pessoas no Brasil que não sabem, né? É o homem do campo, o homem rural, o homem da colônia, o homem da roça, do sertão, sabe, né? Então a rádio é que chega lá, a rádio é que leva informação, a rádio é que leva aquela música preferida, a música sertaneja, a música nativista, nossa. A rádio não tem como a rádio. Eu sou apaixonado pela rádio, eu tenho na minha mesinha de cabeceira a rádio, e ali o rádio, e ali eu escuto ali. Agora nós até tivemos a graça aqui no Laranjal, tem uma rádio muito boa, que é a Rádio Pelotas, né? Tem o nome de Rádio Pelotas, que era da associação daqui, e, enfim, e quem está à frente é o Luiz Felipe Melo, que tu conheces da rádio aí, né? Conseguiu reerguer a rádio que tinha parado de funcionar, né? E inclusive agora tu vai receber esse convite, não vou também aqui dar spoiler, mas tu vai receber o convite aí do programa que vai ser feito na rádio aos sábados, das 9 até o meio-dia, ali direto do Santo Antônio Grill. Eu sei que tu está no elenco aí dos convidados aí da mesa redonda que vai se dar, acho que vai ser um programa muito interessante, não só para a Praia do Laranjal, mas também para Pelotas e para, né, o pessoal todo aí. E um programa de debate, vai ser muito interessante, ao vivo, vão ser colocadas 2 caixas de som na praia, o pessoal que está ali vai estar escutando, quem passa, ao mesmo tempo que a rádio está também, a rádio está funcionando também no dial, mas na parte de web também. Mas eu acho isso, eu acho que a rádio é essencial, né? E quando a gente perde, lamentavelmente Pelotas perdeu, como outras tantas coisas, né? É triste a gente ver isso aí, né? É uma decadência, né? Então,
e o que fazer, né? Eu até te confesso, chorei quando ouvi aquela última música, né? Aquele final da Rádio Pelotense, né? Ali tocando e depois ficou aquele barulho, né? Aquele, aquele zumbido ali a rádio encerrando a sua programação. Eu que acompanhava sempre desde de garoto, né? Pelotense a caminho do sol, né? Então é uma tristeza a gente ver isso aí, a gente presenciar isso, né? Parece que parte da nossa vida também se vai com essas perdas, né? Mas, não sei, coisas que a gente procura, claro, que lutar, né, contra, para que isso não aconteça, não se suceda. Eu tive um professor na faculdade de comunicação social, na Católica, que ele dizia, em Pelotas há 2 milagres, né? O primeiro milagre é o Diário Popular, o segundo é o Diário da Manhã, né? Porque realmente eu comecei como jornalista, a convite do Clair Lobo Rochefort, trabalhando no Diário Popular como revisor. Trabalhava à noite, no tempo ainda que o jornal era impresso tipograficamente. Então, trabalhava como revisor no Diário Popular, parava a madrugada. Assim que eu comecei como jornalista, né? Tinha o maior amor pelo Diário Popular, comecei a escrever no Diário Popular, e comecei a escrever até, de um testemunho de uma maneira assim muito inédita, porque apesar do meu pai sempre ser muito amigo do Clair, do Edmar Fetter, né? do Luizinho Fetter, enfim, o meu pai não era um homem de pedir coisas para os filhos, assim, ele não tinha essa coisa de pedir, sabe? E eu um dia me apresentei lá no guichê do Diário Popular com uma crônica que se intitulava Em um certo colégio diocesano, exatamente quando a professora Alice Laureia, né, foi demitida do diocesano e ali assumiu um outro diretor, enfim, né, naquela época isso rendeu muita história. E eu escrevi essa crônica sobre o diocesano e apresentei lá no balcão do diário. Aí, quando viram o meu nome ali e tal, mandaram passar, eu passei para o gabinete do Clair, que eu já o conhecia, porque ele sempre frequentava a nossa casa, muito amigo do meu pai, tempo ainda que existia Arena, né, era Arena e MDB, e a crônica foi publicada, quando vi a minha crônica publicada no Diário Popular, puxa, sabe, que já, isso foi aos 16 anos, né, de idade, eu achei assim, né, aquilo era como se tivesse sido publicada no Globo, né, mas vejo, né, para finalizar aqui, eu vejo que tanto o Diário da Manhã, o Diário da Manhã tem menos conhecimento, assim, sempre me liguei mais com o Diário Popular, que houve erros no Diário Popular, né, erros, assim, grosseiros, né? E eu acho que uma das coisas, Rogério, que faz com que esses órgãos de comunicação eles vão à falência são as suas linhas editoriais quando elas são mudadas, né? Quando elas são ali, procuram fazer diferente do que sempre foi e sempre deu certo. Aquela história de time que está ganhando não se mexe. Diário Popular, eu tenho edições antigas guardadas do Diário Popular, lá no Instituto Senador Joaquim Assunção, e eu às vezes fico olhando e vejo a beleza que era o Diário Popular, os articulistas, os cronistas, os escritores, até Fernando Sabino escrevia no Diário Popular, tinha uma coluna na segunda página, né? Então, assim, mas o jornal, nos últimos anos, ele veio mudando a sua linha editorial, né? Até muita gente dizia o seguinte, né, quando era a outra eleição do Marrone, né, e que era o Marrone e o Fetter, se eu não me engano, o Marrone e o Bernardo, aliás, né, diziam, não, mas parece que se a Virgínia é prima irmã do Fetter, parece que ela é irmã do Marrone, porque o jornal apoiava muito mais o candidato que era da esquerda do que o candidato que tinha uma ligação não só parentesca com ela, mas uma ligação com o próprio jornal, né? Então, eu peguei uma das últimas edições do Diário Popular, de manchete de primeira página, chamando os inocentes, a maioria dos inocentes do 8 de janeiro, de golpistas, né? De golpistas. Então, nós temos também, né, para encerrar, que ter em mente, na nossa consciência, que se nós tivermos, né, segundo dizem, 57 milhões de brasileiros que votaram no presidente Jair Messias Bolsonaro, hoje, evidentemente e tranquilamente, nós temos 65 milhões, né, de pessoas. Eu hoje vi um vídeo que me impressionou.
o Bolsonaro foi a um shopping em São Paulo, ele teve que ir a São Paulo, e ele foi a um shopping em São Paulo. O shopping parou, não tinha como andar, não tinha como se locomover, tá? Procura que tu vais ver. Até eu coloquei, tá no meu Face, eu compartilhei, tá? Não tinha, eram escadas rolantes, paradas, era até... Aí tinha lá um pessoal batucando já, meio perto do carnaval, aí um pessoal lá fazendo um batuque lá, começaram a botar uma letra lá de mito, não sei o quê, e era todo mundo ali ovacionando o presidente Bolsonaro. Então, nós temos que ver as coisas. Né? Agora, se você encontra aí, de repente, um veículo de comunicação tradicional, como o Diário Popular, tradicional, que vinha de uma família também, né, de tradição em Pelotas, como a família Fetter, e aí começa a se posicionar de uma forma que a maioria da população está contra, né, não está... Eu não sei se tu viu aqui, para terminar mesmo, né, eu não sei agora o nome do cantor, mas também está viralizando esse vídeo aí na internet. O cantor famoso, ele deu um show em Goiás, né? E ele meteu o pau no governo Lula, desceu a lenha no palco, assim, milhares de pessoas, né? a céu aberto, o show dele. E aí, no final, ele falou muita coisa contra o governo Lula, e aí ele pergunta para o público: quem concorda comigo, por favor, vire-se de costas. Todo mundo se virou de costas, tá viralizando esse vídeo aí. Então, nós temos essa maioria no Brasil, embora STF, TSE, Rede Globo, né, esse consórcio formado aí pela imprensa velha, e tudo isso aí procurem dizer que não, nós temos aí o povo, vou repetir, que gosta de política, está gostando de debater política, sabe o nome dos 11 ministros, coisa que ninguém sabia. Hoje todo mundo diz o nome dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, e isso é que eles não gostam que a gente saiba, que a gente queira debater. Por isso agora vem a lei essa aí para censurar as redes sociais, para limitar o que se pode dizer, o que se pode publicar, o que se pode postar, né? Então eu acho assim que tudo tem explicação. Eu acho que o Diário Popular, lamentavelmente, um grande jornal, um grande veículo com tanto tempo de existência, mas ele se afundou devido à mudança de linha editorial, né, que não agradou. Tá certo, nós estamos chegando aí ao final, precisamos encerrar. Como é bom conversar com o nosso amigo Felipe Assunção Guerto, jornalista, escritor, historiador, mas não vai faltar oportunidade, a gente vai combinar de novo e vamos tratar, conversar sobre outras pautas. Mas eu queria agradecer muito a tua participação conosco hoje para abrilhantar nossa programação. E deixo aí as tuas considerações para as pessoas que nos assistem até o momento. Rogério, só tenho a agradecer, eu estou sempre disponível, qualquer pessoa que me peça, sabe, que queira escutar, enfim, debater. Acho que o diálogo é muito importante. Estamos num Brasil hoje que precisamos de diálogo, de conversa, de debate público, de colocar consciência nas pessoas do que está acontecendo conosco. É um período realmente assim que eu considero de trevas no nosso país, mas nós vamos passar por isso, vamos sair vitoriosos disso aí. Eu tenho muita fé em Deus, muita fé em Nossa Senhora Aparecida, que é a nossa padroeira do Brasil, que vai rogar por nós, vai rogar também pela nossa cidade, né, pelos nossos recantos aprazíveis aqui. Então, eu só tenho a te agradecer e parabenizar o teu trabalho de resiliência, já não é nem mais de um trabalho jornalístico só, mas um trabalho de resiliência, de levar adiante, né, a tua palavra, os teus testemunhos, a tua história, enfim, para todos aqueles que te escutam, te veem, e que com certeza devem assimilar, aproveitar tudo isso e talvez, né, ter uma consciência melhor sobre os fatos que nós estamos aí vivenciando. Muito obrigado.